Olá amigos do blog Calçadão, hoje é dia 28 de julho, estamos começando aqui mais uma análise da semana e a gente vai abordar os temas que a gente coloca no blog em matéria, como texto, sobre o resumo da semana. Eu estou aqui com o Ricardo Jimenez, Paulo Honório, e estamos gravando domingo de manhã, né, Paulinho? Domingo de manhã. 11h30 da manhã nesse domingo, demos uma caminhada pelo bairro, o pessoal andando, passeando, comprando e movimentação popular intensa. Mandando um abraço, não lembrando que nós continuamos ganhando inscritos todos os dias e para você não se esquecer de clicar ali no inscreva-se e ajudar a gente a caminhar. Já estamos chegando a 500 e o nosso objetivo é chegar a 1000. Abraços para Renata Benedito, que é uma companheira de luta importante, trabalha no gabinete do vereador Luciano Mega. Renata sempre presente nas lutas. Um abraço para Cássia Leone, que é sempre uma companheira que acompanha o blog, está sempre participando, discutindo. Um abraço para Cássia e abraço para o nosso amigo, companheiro Roberto Toffoli. Professor Roberto Toffoli, que completou 50 anos essa semana. Robertão. Está lá, firme e forte. Robertão, um grande abraço. Robertão da Teologia da Libertação. É isso aí. Ricardo, vamos começar então já. O Fernando Haddad esteve em Ribeirão essa semana dando uma entrevista, né? Como foi esse encontro? Olha, foi de certa forma surpreendente para muita gente, porque de repente ele apareceu no programa Mentoria da TV Tati, que é feita pelo dono da Tati, né, que é o próprio apresentador, que é o Chaim, e de repente ao vivo o Haddad apareceu lá, né? Ele aproveita para dar essa entrevista no programa, mas ele na verdade participa de uma aula do curso de lideranças que a instituição, né, do Chaim promove, acho que para cerca de 30, 50 estudantes lá, formando lideranças novas. Poxa, que legal. Para sair candidato a vereador. Tem muita gente boa lá, gente popular, gente inclusive de partidos de esquerda. A gente faz a crítica a esse tipo de, que a gente chama aqui de mecenato da política. Tem que fazer a crítica mesmo, porque muitas vezes, não só, eu não sei o que se dá no curso do Chaim, mas posso fazer a relação com, por exemplo, Renova Brasil e outros, né? É uma espécie de lema de Ribeirão. Exatamente, que formou, por exemplo, a Tabata Amaral. É preciso tomar cuidado porque para a gente não naturalizar o discurso neoliberal. A gente combate muito isso aqui no blog Calçadão, que é transformar um discurso, em teoria, moderno, mas que no fundo tem o neoliberalismo incutido ali. E a gente, pelo contrário, a gente faz o combate a isso aqui no blog. Beleza, e aí o Haddad veio no programa desse tal de Chaim. Para falar sobre educação. Então o Haddad, no primeiro momento, ele falou fez um paralelo entre o que foi, não só os governos do PT, mas também a atuação dele diretamente como ministro da Educação, e o que tem sido a levada da educação no atual governo Bolsonaro, Paulo Guedes. Então o Haddad, a gente traz esses números aqui, né, na nossa reportagem, Paulo. O Haddad mostrou muitos números e foi duas frentes que ele colocou. Primeiro, a questão da expansão da oferta da educação, que foi feita nos governos do PT em todos os níveis. Então ele discutiu ali a questão do aumento das vagas no ensino básico, na universidade, a questão do Enem, né, a questão do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, a questão do próprio, né, PDE, o Plano de Desenvolvimento da Educação, né, a expansão das vagas na Universidade Federal. Então fez um paralelo com o modelo que está sendo implementado pelo Bolsonaro, que tem sido um modelo de corte de investimentos na educação. Isso foi o básico assim do que ele fez nessa relação entre o que foi a época dele do PT e o que tem sido a época agora. Principalmente na questão das universidades, foi uma revolução. É considerado uma revolução, sim. É considerado sim. Inclusive tem dados aqui, ó, se você atrelar a expansão das universidades federais com o novo perfil do Enem, que o próprio Haddad garantiu, né, que é o vestibular nacional de acesso à Universidade Federal, você saiu de 400 mil matrículas para 930 mil matrículas. Então você mais do que dobrou o número de matrículas nas universidades federais, além do que, na gestão do Haddad, foi criado os institutos federais, né? Que são mais de 500 campi pelo Brasil, em todos os estados. No caso dos institutos federais, foram construídos os campos, né? Alguns foram aproveitados já de escolas técnicas que existiam e muitos deles foram construídos, né? E deu vaga para mais de 1 milhão de alunos, tanto no ensino básico quanto no ensino superior, ensino propedêutico e profissional. Nós defendemos, inclusive, aqui no blog, em artigo, se você for procurar lá no artigo,
que a educação que é dada no Instituto Federal seja o modelo de educação que deve ser levado para o Brasil inteiro no processo que a gente chama lá de federalização da educação. Na segunda parte dessa segunda notícia aqui, a gente está falando do ProUni. O ProUni, ele diferencia um pouco do Instituto Federal porque ele contrata universidades particulares. Isso aí é para fazer uma... porque nem tudo são flores, né? Na gestão do PT, a gente tem levado isso aqui, que é a questão da continuidade àquele modelo que se iniciou nos anos 90, da relação entre o público e o privado. Então, o que é o ProUni? O ProUni é um investimento indireto, porque na verdade não é dinheiro direto do governo, é isenção fiscal que os donos, os empresários da educação superior deixam de arrecadar para o governo e, em contrapartida, fornecem bolsas de estudos para os alunos. O ProUni, de 2005 a 2015, em termos de deixar de arrecadar, foram 11 bilhões de reais de investimentos indiretos, né? E veio não do governo. De isenção fiscal. Os empresários da educação deixaram de arrecadar para o governo 11 bilhões de reais. Em troca, deram lá a bolsa de estudos, né? Você relacionando, na verdade, o ProUni com o FIES, né? E isso acabou beneficiando 2,4 milhões de estudantes que tiveram acesso aos cursos superiores. Isso é considerado uma revolução para o Brasil, porque o Brasil tem um índice muito baixo de pessoas que acessam o ensino superior. Mas há críticas tanto à direita quanto à esquerda. Esse pessoal não poderia entrar na universidade pública? Então, o que diz o Haddad e também o Aloysio Mercadante, que foram talvez os dois ministros da educação com mais proeminência nos governos do PT, que o investimento direto em educação nas universidades públicas sairia muito mais caro e muito mais lento do que esse processo de isenção fiscal já nas universidades pagas. Então, o Aloysio Mercadante, principalmente o Haddad, também diz que saiu muito mais barato e muito mais rápido. Então, houve um acesso de 2,5 milhões de estudantes no Brasil, que não daria conta de ser feito na mesma quantidade, na mesma velocidade, se fosse investir em universidades públicas direto, porque sai mais caro. Mas aí é que vem a crítica, né? Muita das críticas diz o seguinte: essa expansão das matrículas nas universidades particulares se deram em cursos que não são cursos voltados para uma classe média, é curso mais fácil, com menos investimento, que não exige laboratório, que não exige biblioteca, que exige pouco investimento do empresário e é acessado pelos estudantes mais pobres. E uma outra crítica que se faz a esse processo é que ele, na verdade, enriqueceu o empresário da educação, que trata a educação como mercadoria. Então essa é a principal crítica que o ProUni faz. Ele deu acesso à educação para muitas pessoas, acesso à universidade, ao ensino particular, mas tem esse lado e essa crítica que é importante, por isso que a gente debate aí também na vinda do Haddad aqui, né? Então, embora tenha mais gente acessando a universidade, foi para uma escola particular que não tinha nenhum compromisso, inclusive nem com o pensamento do governo, né? Tem com o pensamento do governo, exatamente. Porque a gente vê, por exemplo, muita gente que fez o ProUni fazendo uma crítica ao governo como se fosse um mérito dele ter acessado a universidade, né? É lógico que é um mérito, mas teve um incentivo do governo através de uma política. Exatamente, não foi percebido, né? Então, se, por exemplo, uma coisa que o PT tem, que se ele tiver que fazer alguma autocrítica, é o seguinte: investiu nas pessoas, investiu nas universidades e todo mundo virou as costas para ele. Isso foi o que aconteceu, exatamente. Interessante. É preciso fazer esse debate, com certeza. O Haddad também falou sobre a questão de creche lá em São Paulo, a terceirização. Porque essa notícia anterior aqui, do ProUni, ela é uma espécie de terceirização também do serviço público, né? É uma relação público-privada, né? Essa relação que você pega a verba pública e faz uma parceria com a iniciativa privada e evita que você, como poder público, possa investir diretamente, né? Então as parcerias público-privadas, elas surgem não com esse nome no início dos anos, na metade dos anos 90, até tem uma lei de 1998 do Fernando Henrique, que permite a tal da terceirização das creches, né? Uma lei, inclusive, que foi alegada por quem defendeu a terceirização aqui em Ribeirão. E depois, nos governos do PT, no governo do Lula, foi criado, especificamente com esse nome, a Lei de Parcerias Público-Privadas, as PPPs, que abre esse campo de relacionamento entre o poder público e a iniciativa privada. Nessa entrevista lá na TV Tati, mentoria chama, né? Mentoria. Quem comanda lá, né? É o dono lá, o Chaim. Que é dono também de uma rede de educação. Sim. Então, um dos empresários mais importantes, né, do ramo da educação.
particular. Lá foi questionado ao Haddad sobre a questão da terceirização aqui de Ribeirão Preto. Ele deu uma resposta meio atravessada, né? Assim, aí foi a polêmica, né? Porque ele falou de creches, que foi uma coisa que pegou para ele como prefeito de São Paulo, a gente vai explicar até um pouco aí. Mas pela resposta do Haddad, eu estava assistindo o programa, e ele não tem muito conhecimento específico do que foi o projeto do Nogueira. Isso aí causou polêmica, porque a resposta dele vai muito ao encontro do argumento que foi feito pelos vereadores de situação, que aprovaram o projeto, e pelo próprio governo, que é o seguinte: tem demanda, e a gente tem que resolver a demanda de qualquer jeito. O importante é que os alunos estejam lá na creche, né? Certo. E as mães colocam os alunos em creche, não importa o como. Só que o como do projeto do Nogueira é um como de terceirização. Você pega o prédio público, repassa por uma organização social através do chamado contrato de gestão, que ontem eu conversei com o professor Sebastião, que é o presidente do conselho do Fundeb aqui em Ribeirão Preto. Eu também li a lei, ele também leu a lei. Um abraço ao Sebastião. E não fica claro como é que é esse contrato de gestão, se o contrato de gestão tem que obedecer ao Plano Municipal de Educação, que na prática nem existe, porque ainda não foi votado. Então é um rolo, ninguém entende muito bem como vão ser selecionadas essas organizações sociais. Isso também não está claro no projeto, né? Mas vai ser um contrato de gestão em que o poder público, através de um prédio público, de dinheiro público e até de contratação de terceirizados, inclusive nas atividades fins, como professores, por exemplo, repassa isso para as OS, né? É diferente do que o Haddad fez em São Paulo, que é chamado de conveniadas. Na verdade, a gente daí, se você abrir o nosso documento no blog, o nosso resumo da semana, tem um link que vai te levar a um artigo acadêmico sobre a situação da educação infantil no município de São Paulo. E você vai ver que lá existem 3 tipos de atendimento de creche: o público direto, existe as conveniadas, onde uma organização particular que já tem o prédio, já tem a creche, já atua sobre isso, recebe um incentivo, ou seja, mais dinheiro do poder público para ampliar a sua demanda. E existe esse terceiro, que é o poder público indireto, que é o prédio público, dinheiro público, mas quem organiza é uma OS. Existem esses 3 tipos em São Paulo, e que o Haddad fez, quando o Haddad recebeu a prefeitura, tinha 140 mil vagas em déficit. E ele também foi duramente pressionado pelo Ministério Público, como está acontecendo aqui em Ribeirão Preto, para que resolvesse esse déficit. O Haddad abriu 40 mil vagas de creche. Então, pública? Não, 95% delas conveniadas. Ou seja, ele pegou creches que já estavam montadas na iniciativa privada, fez um convênio e jogou dinheiro público para que essas próprias creches privadas, através de filantrópicas ou entidades privadas, pudessem aumentar o número de vagas na sua própria instituição, que é um pouco diferente da terceirizada, mas na verdade faz a mesma narrativa. Então ele fez a mesma coisa que a gente está criticando que o Nogueira está fazendo aqui em Ribeirão. Mas um ponto diferente, Paulinho, porque lembra que eu falei da lei de 98? A lei de 98 ela permite que tenha terceirização desde que seja exceção, ou seja, desde que o poder público realmente comprove que não tem condições de fazer a expansão da matrícula por conta própria. Porque a Constituição e a LDB diz que é obrigação do poder público expandir matrícula por conta própria, né? É um trava-língua. E Ribeirão Preto é diferente. São Paulo não tinha condições. São Paulo, a dívida quando o Haddad recebeu e na lei de responsabilidade fiscal estava lá cumprindo os requisitos que permitia a exceção da terceirização, apesar de que 95% foi na conveniada. Ribeirão Preto não é assim. Né? O Tribunal de Contas do Estado diz que é possível. É possível, não está na lei de responsabilidade fiscal e tem concurso homologado para professor, para merendeiro, para cozinheiro. E, portanto, a gente continua afirmando aqui que o projeto do Nogueira é um projeto ideológico, não é econômico. Então, Ricardo, mas assim, a política e o governo, ele é ideológico de fato. Então, portanto, é um projeto que o Nogueira acredita e que tem que ser colocado dessa forma. Quando os vereadores não fazem a discussão do projeto, eles evitam essa questão. Por exemplo, eles poderiam chegar com essa argumentação: olha, o Haddad fez em São Paulo, por que vocês não querem aqui? Aliás, estão fazendo agora. Então, os vereadores de situação fizeram agora, pegaram o vídeo do Haddad, editaram e estão colocando. Na semana passada, no dia da votação na Câmara, a gente falou isso. Olha, o pessoal que está defendendo esse projeto poderia discutir isso tranquilamente, porque é uma prática da esquerda, principalmente dentro do governo do PT, ter usado as organizações sociais para poder prestar serviço público conveniado. O próprio ProUni foi isso. O ProUni foi isso. Você usou as universidades particulares para dar conta da demanda reprimida. Então, assim, vamos dizer assim, até uma idiotice não querer discutir isso, porque poderia ter colocado esses paralelos para poder levantar qual que é a diferença. Então, por que o pessoal daqui de Ribeirão Preto, principalmente o pessoal ligado à educação, né, está contra essa terceirização
para educação infantil o ano que vem? É porque agora é o Nogueira que está fazendo ou porque não acredita nesse processo? Não, porque a lei diz, a Constituição e a LDB diz que, havendo possibilidade, é o poder público que tem que fazer. Porque aí você não cria, por exemplo, um rompimento com o tipo de contratação. Hoje você tem professores que são contratados por concurso e tem que ter um certo nível, né, de entendimento. O trabalho deles vai ser um trabalho voltado juntamente com o Plano Municipal de Educação, que nada disso garante que vai ser feito pelas OS. É um tipo de terceirização das atividades fim, que terceiriza médico e professor na saúde e educação, o que é errado, que dá muito prejuízo, inclusive os números mostram isso. A Prefeitura de Ribeirão Preto pode fazer, tem concurso homologado e o principal, que eu acho que foi o que petistas, não petistas, progressistas que lutam hoje esperavam da resposta do Haddad, e essa resposta não veio e ainda não veio, mas pode ser que venha, que é o seguinte: nós estamos vivendo um momento que nós sempre falamos aqui no blog, que lá nos anos 90 o pessoal falava que precisava privatizar algum conjunto do serviço público para garantir saúde, educação, previdência, segurança, tal, de qualidade. Hoje em dia querem privatizar tudo, inclusive esses direitos sociais que estão contidos no artigo 6º. Então o projeto do Nogueira, vinculado a esse projeto neoliberal que começou com Temer e continuou com Bolsonaro, coloca em risco não só a qualidade da educação, mas a própria existência do servidor público e do serviço público. Esse é o debate que tem que ser feito e por isso a crítica também ao Haddad por não ter tocado nesse assunto na entrevista. Porque a questão é que estão usando esse modelo como pano de fundo para privatização. Na verdade, eles deveriam, na minha opinião, se eu fosse o Nogueira, pensando com a cabeça dele, eu já proporia privatização direto. Porque é mais honesto, né? Sim. É mais honesto. Então, essa história de que vai terceirizar agora é pano de fundo para terceirização. Uma outra questão. Pode falar, desculpa. Porque dinheiro tem, Paulinho, o pessoal, o dinheiro tem. A única coisa é que grande parte daquilo que é produzido no Brasil, dos impostos que são pagos principalmente pelo trabalhador, está sendo conduzido para o mercado financeiro. Tudo isso é a mesma lógica da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, da privatização da educação, da saúde. Não é para melhorar o serviço e a vida do trabalhador. É para destinar mais dinheiro para o setor rentista, todo mundo sabe disso. E inclusive é dito claramente pelas pessoas que estão no governo. Antigamente as pessoas tinham um pouco de vergonha de falar isso. Hoje elas falam claramente, o Bolsonaro e o Guedes falam isso diretamente. Né? Como que vai ser, por exemplo, a questão da escolha dessa entidade que vai administrar uma escola? Então, eu perguntei para o Sebastião ontem, ele não está claro. Não está claro. Vai ser uma classificação pela Prefeitura. É convênio ou licitação? Eu acho que é através de uma classificação que o poder público faz. Essas OS, elas já se colocam no poder público com certos critérios, elas são já credenciadas. E aí elas apresentam um projeto. E aí o projeto é avaliado. Essas e aí OS faz estão aonde hoje? Elas existem já? Elas existem, estão lá. Estão aonde? No mundo jurídico. É de Ribeirão? Algumas são de Ribeirão, acho que são 21 que já atuam em Ribeirão e outras que podem vir de fora, porque o processo vai ser aberto. E a tua, você sabe onde que tem uma, assim? Tem um exemplo de algumas? Eu não conheço, mas o pessoal pode colocar aí, o Sebastião, onde atuam essas 21 OS que já fazem serviço em Ribeirão. Eu sei que tem OS, por exemplo, que atua na UPA, tem OS que atua na UBDS, a Fundação Santa Lídia é uma OS. Eu sei, mas ela é específica de saúde. Específica de saúde. E ela pode atuar também como educação? Desde que ela se cadastre na prefeitura com os critérios que são colocados, pode. Aí ela vai criar uma estrutura para atender a questão da educação. Uma estrutura gerencial, que vai organizar o prédio, que é público, vai contratar mão de obra e vai fornecer o projeto educacional. Aí outra questão, por exemplo, não está claro para a gente, se o Sebastião, que é do Conselho, não soube responder isso, não está claro para ninguém. Como é que vai ser escolhida não tá claro. essas entidades? Ou é uma ou são várias? Então, cada escola é uma? Aí, por exemplo, na saúde, eu sei que a instituição Santa Lídia, ela tem vários que ela coordena. Então, a outra questão é a seguinte: contratada essa entidade, vamos chamar de entidade porque é isso que está dando nome, mas do jeito que não é entidade, isso é uma empresa de educação. Exato. Ela vai ter que passar pelo processo de, vamos supor, ele vai contratar um professor, através de qual processo? Ela escolhe quem ela quiser ou vai ter que ser professor que passou por processo seletivo na prefeitura? Havia um zum na Câmara que teria uma emenda dizendo que essas OS deveriam contratar os professores por concurso. Mas eu não sei se passou essa emenda, eu não vi, eu estava lá presente, não vi que passou essa emenda. Se passou, vamos imaginar que passou. É uma entidade
particular, porque uma OAS é uma entidade particular, tem uma diretoria, mas tem um presidente e tal. Ele vai ter contratado um professor que não é dele, que é da prefeitura. Não, o professor é dele. Não, a prefeitura é só o dinheiro. Mas e se o professor passou no processo seletivo? Ele vai estar ligado à administração pública ou à OAS? Vai estar ligado à OAS. O concurso público é só para dar um tipo de isonomia, para tentar fazer uma coisa semelhante ao que acontece na contratação pública direta, entendeu? Para não dar essa ilusão de que está privilegiando alguém. Mas é a terceirizada. Inclusive, o professor vai ser o quê? O professor vai ser um funcionário da ou OAS. ele vai... Funcionário da OAS. É, por contrato, vai ser contratado pela OAS. E aí ele perde a contratação, o concurso que ele fez. O concurso que ele fez é só para poder selecionar. Na verdade, ele é um funcionário da OAS. E isso também quebra... Nas garantias de trabalho de uma OAS. De uma empresa particular como qualquer outra. E assim, rompe a questão do serviço. O que é o serviço público e a estabilidade do servidor? Não é nenhuma BNS para o servidor. É que o serviço público é uma questão de Estado. E a educação é isso, a saúde é isso, a segurança. São políticas de Estado que, vamos supor que chega um governo um governo que malucamente acha que educação não é necessário. Existe governo assim? Tem. Acha que educação não é necessária, então fala assim, vamos acabar com a educação no Brasil. Se não tiver uma estabilidade do serviço público e do servidor, isso acontece. E é uma maluquice, né? Porque governos malucos de vez em quando são eleitos, não são? Sim. Então, a garantia de uma estabilidade do servidor e do serviço público é para isso, é para fornecer uma política de Estado. Essas contratações por OAS rompem essa garantia, ou seja, é o poder do capital, o poder privado, passando como um rolo compressor em cima do servidor e em cima do serviço público, que é a última coisa que resta, hein, Paulinho? A última coisa que resta. Os servidores privados, com essas reformas da Previdência, perderam todos os direitos, tanto é que você vê nas greves, eu desafio alguém aí a falar de uma greve do setor privado de grande potencial nos últimos 20 anos. Fala para mim. Todas as grandes greves são do setor público. Então, a única coisa que falta para quebrar na resistência do trabalhador contra o avanço neoliberal é o serviço público e o servidor. Que está acabando. Que está acabando. E por isso nós exigimos de lideranças de esquerda, como o Haddad, que foi candidato a presidente em 2018, que assuma esse compromisso de fazer esse contraponto ao neoliberalismo, que tem que ser um contraponto em nível mundial, que está nascendo na Europa, que está nascendo no próprio Estados Unidos, que vai renascer aqui no Brasil e que precisa que seja levado aí, cada vez que tiver a oportunidade de uma entrevista, fazer com contundência e sem vacilação esse contraponto ao neoliberalismo, que é fundamental, inclusive para o direito do trabalhador e da trabalhadora. De qualquer forma, assim, passou no projeto da terceirização na Câmara Municipal, vai ter uma contestação judicial. Em breve terá. E vai ser esse modelo que vai ser implementado a partir do ano que vem em algumas creches de Ribeirão Preto. Ano que vem não, vai ser implementado a partir agora de agosto, já tem creche sendo aberta nesse modelo. Então já vai dar para avaliar isso. Vai dar para avaliar. Quer dizer, se esse projeto passou e já vai ser implementado agora, já tinha algumas entidades aí já prontinha para atacar. Certamente. Já estava pronto. Certamente. Muito bom. Legal. Eu acho que é importante isso. Sabe uma coisa? Eu vou prolongar um pouquinho mais nesse tema aqui. Eu acho que esse assunto é importante, todo mundo está interessado nisso. Não, porque é o seguinte, uma organização, uma OAS, ela não deveria ser uma empresa de nada. Ela deveria ser uma organização não governamental que pensa um problema público e que ela então trabalharia isso para que o governo resolvesse essa situação. Sim. Na medida em que foi aberta essa circunstância aí de ter uma organização social de interesse público que pudesse receber convênio, essas ONGs se transformaram em verdadeiras empresas. Tem dono, tem administrador, os caras têm um negócio impressionante. E aí perde o sentido, virou só um jeito de burlar a obrigação do Estado a cumprir a sua responsabilidade. Exatamente. Então, assim, esse é um modelo que está sendo colocado em vários aspectos na sociedade que tem que ser discutido. Se quiser assim, ótimo, então vai, toca assim, mas não é verdade, né? Assim, é como se estivesse passando para a iniciativa privada uma responsabilidade de serviço público. E no mundo inteiro que se levou a educação a sério, países que fizeram revoluções educacionais de fato, levaram duas coisas a sério. Primeiro, o investimento público na educação, que é a base, inclusive, de países que é o contrário desse pensamento, né? É o contrário. Mas acontece, inclusive, em países que têm um viés mais socialista, social-democrata, como os países europeus, por exemplo, da Escandinávia e tudo mais. E acontece também em países que têm um viés mais capitalista, como os Estados Unidos e outros, que fizeram a revolução educacional com investimento público, com um detalhe, que eu vou gravar um vídeo
investimento no professor, garantia do professor de salário, de estrutura de trabalho, de plano de carreira. Sem isso, você não tem política educacional no Brasil. O que faz sem isso é piada. Então, são coisas, né, Ricardo, assim, que acaba... A princípio era para ter uma ideia, eu imagino, assim, se pensou de falar o seguinte: não, tem muita gente preocupada em prestar serviço social, que está preocupada com o bem-estar todo e tal. Então vamos tentar acolher essas entidades para poder ajudar naquilo que está faltando. Mas acabou com o tempo virando um negócio, né? A educação virando mercadoria e a saúde também. E é por isso que é importante e assim, não precisa de ter crítica em todas essas questões, né? Por exemplo, o município, a questão dos pontos de cultura. Sim. Pontos de cultura. Eu não vejo ninguém criticar, eu acho que é perfeitamente legal fazer via pontos de cultura, o poder público investir verba para que alguma entidade atue, porque o governo ele não vai produzir isso dentro dele. Então ele vai contratar alguém que está produzindo cultura. Exatamente. Perfeito, não tem problema nenhum, na minha opinião. Sim. Agora, quando se faz na saúde e na educação, terceirizando inclusive atividades fim, como professor e médico, aí você está desvirtuando o sentido do serviço público, e um serviço público de saúde e educação que está contido no artigo 6º, porque são direitos humanos de segunda geração e são direitos sociais que o povo brasileiro faz jus, né? Então nós estamos subvertendo uma organização de Estado, beneficiando o capital e destruindo as relações humanas e os direitos humanos fundamentalmente. Essa é a nossa luta. Legal. Nós vamos encerrar esse tema aqui da educação, essa visita do Haddad que ele teve essa semana aqui, e sobre também a questão do ProUni, também, que foi uma coisa muito importante que aconteceu no país, embora tenha várias críticas, né, para ser colocada. Então a questão da educação, ela avançou demais nos últimos tempos, mas ela também teve alguns escorregões aí que a história só leva a gente a descobrir. E está aberto o debate. Aqui, ó, faça o seu comentário aí. Vamos valendo. Dando sequência, Jimenez, no quarto assunto aqui da nossa pauta, essa semana teve um evento de comemoração ao Dia das Mulheres Negras. Muito legal, um movimento bastante atuante aqui em Ribeirão Preto, aconteceu no Centro Cultural Palace. Quero mandar um abraço para a jornalista Letícia Maciel, que está fazendo um trabalho muito legal, parecido com o nosso. Ela vai nos eventos, ela cobre as pautas dos movimentos sociais e está aí numa parceria muito legal com o Blog Calçadão. Ela mandou esse release pra gente, que as nossas parceiras lá, a Adria, a Silvia Diogo, a Silvia Seixas, o pessoal que milita no movimento negro, comemorou o Dia Nacional da Mulher Negra, que é o 25 de julho, que na verdade é o Dia Mundial da Mulher Negra e Caribenha. E aqui em Ribeirão Preto se criou a data do Dia Nacional da Mulher Negra através de uma lei do bom vereador Luciano Mega, do PDT. O Mega inclusive estava lá. Então houve várias falas da Adria, as entidades que estavam presentes lá, a Casa da Mulher, a Unegro, a União das Pretas, a ONG Vitória Régia, da Regina Brito, um abraço para ela, o coletivo Abaiomi e o Maracatu Batuque Mulher. Então essas entidades fizeram lá essa comemoração, que na verdade foram falas de resistência, né? Por que, Resistência da mulher negra. Mulher negra e caribenha? É porque são as mulheres que mais sofrem preconceito aqui na América Latina, né? Por conta não só da cor da pele, mas por conta de uma desigualdade social estrutural, né? Como a própria Adria falou na fala dela, um racismo estrutural e institucional. Não é só um racismo nas relações das pessoas, mas também um racismo em leis que foram implementadas ao longo do século XIX e do século XX, que descriminaliza a população negra e majoritariamente a população feminina negra. São as mulheres negras as que sofrem mais violência, as que sofrem mais com desemprego, com o abandono social, as que mais sofrem racismo e discriminação. Então, e são as que ganham a menor renda no Brasil, né? Se você pegar os dados de favelas e comunidades, e aqui em Ribeirão Preto nós temos mais de 100, mais de 90% das mulheres que moram em comunidades em favelas são mulheres negras. Nossa. Essa semana eu estava saindo com o Caio, meu filho, e eu vi um garoto, uns 20 anos, de bicicleta, com uma carteira de trabalho quase caindo aqui do bolso. E aí eu cheguei a uma conclusão de que aquilo que acontece sempre, né? Ele estava com aquela carteira de trabalho, Ricardo, porque ele provavelmente tinha aquele documento que ele tinha que andar.
Exatamente. Porque se fosse parado, ele tinha que mostrar aquilo lá. Alguma coisa. Tinha que mostrar aquilo, porque senão ele estava ferrado. Exatamente. E aquilo lá, assim, conversando um pouco sobre isso, e é uma realidade, né? Hoje é terrível. E a gente aqui no blog está sempre aberto ao movimento negro, porque nós não temos lugar de fala para falar em nome do movimento negro. Nós temos que ouvir e aprender com o movimento negro. O que acontece nas periferias do Brasil hoje, dos grandes e médios centros, é na verdade um genocídio contra a população negra. O jovem negro que é morto não só pelo crime organizado, mas também pelas polícias, né? E a mulher negra que é descriminalizada de maneira geral, inclusive na assistência à saúde, educação, ou seja, valores de cidadania. O que essas mulheres fizeram no Centro Cultural Palace foi um ato de resistência e de luta para que a democracia brasileira realmente atinja as mulheres negras, né? Numa garantia de direitos que nós chamamos aqui de direitos, nós não, né? A gente faz aqui a defesa dos direitos humanos chamados de terceira geração, que são os direitos humanos difusos, que atendem a população LGBT, as mulheres, os idosos, o meio ambiente, ou seja, um conjunto de direitos humanos a que as mulheres negras têm que estar inserida, e todo o nosso aplauso e o nosso apoio às companheiras aí. Um abraço de novo à Adria Silva Diogo. É a jornalista que você falou? Letícia Maciel. A Letícia tem blog? Como que é? A Letícia tem, eu vou colocar no blog, eu vou inclusive colocar no blog os vídeos que ela gravou e vou compartilhar lá. Abraço a Letícia, está fazendo um excelente trabalho, viu? Excelente trabalho. Legal. A outro assunto, Jimenez, é a questão global nacional, né, embora tenha afetado aqui a nossa região, que foi a questão dos hackers. Então, de repente a gente ficou sabendo que Araraquara e Ribeirão Preto ficava entre Moscou e São Petersburgo, né? Mas por quê? Vamos explicar isso melhor, porque tem gente que às vezes não sabe o que é o pavão misterioso. O que é o pavão misterioso? Tem vários códigos aí, né? O pavão misterioso é um Twitter de extrema direita, muito provavelmente pertencente a um dos filhos do presidente da República, o Carluxo. E ele faz aí o processo de fake news. Ele disse o que nesse pavão misterioso? O que está acontecendo na verdade é que o site The Intercept recebeu uma série de conversas no Telegram, que segundo alguns foram hackeadas dos telefones de várias autoridades, inclusive do atual ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, né? E a Vaza Jato tem mostrado diálogos muito pouco republicanos entre o Moro, o Delanhol e outros procuradores e outras autoridades ligadas à Operação Lava Jato. Certo. Que mostra que a Operação Lava Jato, como nós inclusive sempre defendemos aqui no blog, foi uma operação seletiva de fundo político, né? E que não respeitou direitos básicos da Constituição. E a partir da Vaza Jato, a Polícia Federal começou a investigar a possível possibilidade de hackers terem feito essa apropriação desses comentários e repassado o Intercept. Qual o problema nisso? E aí, então, durante muito tempo se disse que esses hackers eram russos. Sim. Aí, de repente, os hackers surgem em Araraquara, em uma história ainda muito, muito confusa, muito embaralhada. A imprensa de esquerda em nível nacional está tentando destrinchar isso aí, mas tudo leva a crer. Analistas, inclusive, como Reinaldo Azevedo, que não é um analista de esquerda, é um analista de direita, né? Mas que está fazendo aí um contraponto defendendo o Estado Democrático de Direito, porque, inclusive, nessa situação do Intercept, o jornalista Glenn Greenwald, né, que é do Intercept, que mora aqui no Brasil, ele está sendo ameaçado de deportação, de prisão. Mas vamos sim pegar na parte mais específica. Assim, a origem do material importa? Não importa, nem Porque, um pouco. por exemplo, parece que não foi desmentido nada, né? Não, e os celulares, por exemplo, das autoridades como o Moro Delanhol não foram colocados à disposição. Não importa se é russo ou se é daqui de Araraquara, não importa coisa não, importa são realmente as conversas, o conteúdo das conversas. Só que você sabe que na disputa política que nós estamos vivendo, né? Todo esse processo, aliás, seria republicano, e isso é uma afirmação que nós vamos fazer aqui, que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, se licenciasse do cargo enquanto tudo isso não fosse esclarecido. Isso seria republicano, né? Seria uma obrigação da autoridade pública fazer isso, de qualquer uma, dele e de qualquer uma. Bom, mas assim, pegando então em específico, prenderam 4 jovens aqui da região, estão investigando, e agora me parece que o ministro da Justiça disse que já tem acesso a todo esse material com ele, né? Ele inclusive está dizendo para algumas autoridades que, olha, eu vou apagar, fica tranquilo que eu não vou mostrar para ninguém. Um escândalo institucional absurdo, né? E que a Constituição proíbe, ele não é juiz. Eu achei engraçado. Ele não é juiz. Eu achei engraçado uma notícia que eu vi ontem, hoje, sei lá. Você tem Telegram? Não. Eu também não tenho, eu nunca, nem sabia que existia isso. E aí ele falou pro presidente da Câmara, o Rodrigo Maia,
que para também ficar tranquilo que ele já tinha lá destruído as conversas. Aí o Rodrigo Maia falou, pô, eu nunca tive esse troço de Telegram. E não foi só o Rodrigo Maia, não, outros, inclusive juízes aqui da região disseram o seguinte, ó, disseram que meu nome estava lá, eu nunca tive Telegram. Então, vai ver, eu tenho também, você não tem. Então, eu não sei. É muito esquisito, assim, é muito antirrepublicano o ministro da Justiça, que é o chefe da Polícia Federal, comandando operações da Polícia Federal em defesa própria. Né? Isso é um absurdo que a gente não pode aceitar num país que tem um Estado Democrático de Direito, que seja um país que respeite as instituições da República. Isso é inaceitável. Vai passar. É como a gente disse, né? Depois do temporal, a lua cheia passeou no céu. Vai passar. Vamos aguardar. Vai passar. Vai demorar um pouco, mas vai passar. Vamos passar para outra notícia. O Nogueira vai discutir a reforma tributária do Paulo Guedes. Esse é o título, mas tem também uma reforma tributária do deputado Baleia, né? Então, a reforma tributária é um assunto muito complicado e espinhoso, né? A gente aqui certamente não tem gabarito para discutir a fundo isso, mas no ponto de vista geral, existem duas reformas tributárias que vão ser apresentadas. E as duas são pauladas nas costas do trabalhador, como foram a reforma trabalhista e como foi a reforma da Previdência. Uma delas vai ser apresentada pelo próprio Paulo Guedes, é a pior de todas, porque ele vem com aquele raciocínio do Partido Republicano dos Estados Unidos, da direita do Partido Republicano, que tem o seguinte raciocínio, desde a época do Reagan, lá nos anos 80, que é assim, você isenta de impostos a classe mais rica, então quanto mais rico, menos imposto você paga, e segundo esse raciocínio, vai sobrar dinheiro no bolso do magnata e o magnata vai investir na economia. Então quanto mais dinheiro na mão do magnata, mais riqueza é gerada na economia geral. Todo mundo ganha o bolo crescer, a hora crescer. É só pegar, nós estamos colocando aqui o link, ó, o link da Oxfam. A Oxfam é uma ONG que trabalha nesses dados de concentração de renda no mundo. Clica lá na nossa matéria, entra no site da Oxfam e veja lá o que está acontecendo com a concentração de renda no mundo nos últimos anos, para você ver que isso é uma mentira. A segunda proposta é a proposta que vem do Congresso, porque o governo está assim, né? O governo propõe uma coisa e o Congresso propõe outra. Porque o Rodrigo Maia comanda ali também um projeto neoliberal próprio, né? Às vezes em conflito com o Bolsonaro e com o Guedes. Então, através da relatoria do deputado federal aqui da cidade, o Baleia Rossi, do MDB, esse projeto que é comandado pelo Rodrigo Maia, também de reforma tributária, vai ser apresentado. Vai no mesmo sentido, no sentido daquilo que a gente chama de reforma tributária regressiva, que cobra menos de quem tem mais e cobra mais de quem tem menos. Principalmente cobra menos do setor rentista, aquele setor que ganha no mercado financeiro, especulando com a dívida pública, com as ações e tudo mais. O que vai fazer essa reforma? Os entendidos falam. A reforma do Baleia e do Rodrigo Maia, ela vai unificar alguns impostos que incidem sobre o consumo, sobre a produção, né, e sobre os serviços. E isso é regressivo, porque quem mais consome e atua em serviço é o trabalhador. O trabalhador gasta mais de metade do salário dele no supermercado. Então, se você faz uma reforma tributária incidindo sobre consumo, produção e serviço, você está taxando de maneira relativa mais o trabalhador que ganha menos e está taxando menos o grande magnata. Ricardo, agora assim, eu nunca gosto de ficar sempre naquele negócio da defensiva de ser contra. Então, a gente está colocando aqui dois modelos de reforma. Esses dois modelos, a gente se coloca contra. Sim. A princípio, já sou contra porque da onde vem. Exatamente. Não seria o caso, por exemplo, de quem está, vamos dizer assim, do nosso lado, também apresentar para fazer o contraponto? Porque eu vou falar uma coisa. Na reforma da Previdência, essa história de foi contra, Sim. ela acabou passando ruim, mas mais amenizada. Isso. Então, talvez se tivesse feito o contraponto, não teria tido mais, quer dizer, menos prejuízo? Sim, a reforma da Previdência é um assunto mais complicado da tributária, porque dentro da esquerda, se você pegar os candidatos a presidente pela esquerda, foram Haddad, Ciro Gomes e Boulos. Se você pegar esses candidatos, sobre a reforma da Previdência não tinha consenso. Então cada um tem a sua posição. Uns acreditavam que a Previdência tinha realmente déficit, tinha que fazer reforma, outros acreditavam que a Previdência não tinha déficit. Então foi um assunto complicado, que complicou o debate e a gente perdeu a narrativa. Né? Agora, na reforma tributária tem consenso. A reforma tributária tem consenso. Esse tipo de reforma tributária regressiva, ele é contra, o Ciro Gomes é contra o PDT, o Boulos e o Haddad, e todo o campo de esquerda, inclusive o campo sindical e tudo mais. Qual que é a proposta que se faz no Brasil e no mundo? Que é uma reforma tributária progressiva, que taxe menos quem tem menos, que taxe menos o consumo, a produção, e taxe mais a renda e a especulação, o capital financeiro.
Essa, na verdade, é uma solução, por exemplo, que o Thomas Piketty, que é um economista mundial, que lançou vários livros, diz que é a solução para se conter o modelo neoliberal atual, que está levando a uma exclusão social brutal e a uma concentração de renda brutal e que não é sustentável no tempo. Então, a reforma tributária que chama reforma tributária solidária é aquela que a gente taxa a renda, né, e taxa a especulação capitalista e desexonera, né, tira a taxação sobre o consumo, sobre o salário, né, sobre os serviços, e assim você faz com que quem ganha menos pague menos e quem ganha mais paga mais, para poder sustentar inclusive o estado de bem-estar social que a gente defende aqui, que é o artigo 6º da Constituição, saúde, educação, previdência e tudo mais. Então, seria então importante, assim, na medida que a gente tem mais conhecimento e aprofundar nesse assunto, a gente apresentar essa alternativa a essas duas narrativas da direita que está sendo colocada. Eu acho que a narrativa vai ser mais fácil porque, do ponto de vista tributário, há um consenso maior entre os campos de esquerda que vão poder fazer a defesa conjuntamente. Mais fácil do que na Previdência. Já. Ó, 5 milhões de placas em Ribeirão Preto é a sinalização da cidade. Lembra que a gente falou que eu disse o seguinte, ó, Paulinho, dinheiro tem para poder fazer as creches com dinheiro público? E eu falei, ó, vai ter um projeto que vai entrar na Câmara de sinalização da cidade inteira. Mas esse projeto não é daquele do governo federal, a verba? Não, esse projeto é um projeto do governo municipal. Não faz parte daquele pacote Não. Como é que chama mesmo? Mobilidade urbana? Não faz parte. O Nogueira trata o assunto na mesma narrativa, porque é importante para ele, no conjunto de obras, mas essa sinalização... É investimento da Prefeitura. Investimento da Prefeitura de 5 milhões de reais. O Nogueira está feliz, ele inclusive assinou mais um artigo naquele jornal local que ele escreve quinzenalmente, muito feliz com isso, dizendo assim, há 20 anos não havia sinalização em Ribeirão Preto e agora com 5 milhões de reais, num pregão que ele disse que economizou, que na verdade estava sendo previsto para 9 milhões, saiu por 5, e que agora vai 43 mil placas de sinalização na cidade inteira, né? E só que o vereador Maraca, né, Alessandro Maraca, do MDB, entrou com uma representação no Ministério Público dizendo o seguinte, a Prefeitura não tem dinheiro para pagar servidor, a Prefeitura não tem dinheiro para fazer creche, a Prefeitura não tem dinheiro para várias coisas, inclusive prejudicando os mais pobres, mas tem 5 milhões de reais para colocar placa. E o Maraca diz o seguinte, existe uma lei, que inclusive está incutida naquela lei Cidade Limpa, que permite que a Prefeitura faça parcerias com a iniciativa privada, para a iniciativa privada colocar as placas e fazer a propaganda gratuita. E a Prefeitura não quis isso. Ela quer fazer convênio com entidade de educação, mas para fazer PPP de placa, prefere fazer placa. Isso é muito complicado, assim, a gente não vai levantar nenhum falso aqui, mas esses tipos de contrato em ano de véspera de eleição, a Câmara Municipal tem muito acerto, o vereador Maraca tem muito acerto em estar em cima desse negócio. Tanto pelo uso do dinheiro público, quando você não tem para outras coisas, como educação, por exemplo, e usar para as placas, quanto para investigar o que acontece com esses contratos que são feitos, né, em ano véspera de eleição, como acontece, por exemplo, no aumento da tarifa de ônibus. É importante ver isso. E aí a gente faz uma pergunta no final aqui, que é uma pergunta até provocativa, que eu queria saber, se ele quiser, ele pode até entrar aqui e escrever o que pensa disso, Nelson das Placas. Que faz um trabalho aí, né? De graça, inclusive, né? Podia contratar o Nelson das Placas, fazer uma PPP com o Nelson das Placas e acabar com esse problema. Não precisa gastar 5 milhões de reais. É uma vergonha, Ribeirão, né? Senhora. Quando vem gente de fora, as pessoas olham e falam assim, o que é isso, gente? Mas eu ainda vou falar uma coisa, o que salva são aquelas plaquinhas lá desse... O que salva são de ótima qualidade, por isso está falando, faz uma parceria público-privada com o Nelson das Placas. É um absurdo, mas é o que salva, senão... Exatamente. Ele não foi eleito à toa, não é gracinha, né? Ele fez um serviço público que o poder público não faz e faz em hora errada, gastando 5... Não adianta falar que fez economia, são 5 milhões de reais que poderia estar resolvendo o problema aí de várias coisas, está colocando placa na cidade, sendo que tem alternativa para fazer de graça. Parabéns ao Maraca aí, né? Tem críticas ao Maraca, mas nesse ponto está certinho de fiscalizar o que está acontecendo. Valendo. Jimenez, mais uma vez a questão da reintegração de posse é tema do nosso resumo da semana. O problema social mais grave de Ribeirão, 60 mil pessoas sem teto, mais de 100 núcleos de comunidade. Falamos aqui na semana passada de 80 reintegrações de posse que preocupa a Defensoria Pública do Estado. E esse mês de agosto, 2 comunidades de Ribeirão Preto correm o risco de sofrer reintegração. Uma delas é a Vila União, aqui na Vila Albertina, e a mais grave de todas, a comunidade da Nazaré Paulista, que fica ao lado da cerca do aeroporto, num terreno
particular, tem sido reivindicado inclusive com interesse de grandes imobiliárias de Ribeirão Preto, que é uma região abandonada acho que há quase 10 anos, ou mais de 10 anos, né? Muito mais do que isso, né? Era um terreno baldio ao lado do aeroporto, a população ocupou aquele terreno, hoje é um bairro integrado ao Jardim Aeroporto, com ruas, com sinalização, o pessoal construindo as suas casas de alvenaria, mais de 2.000 pessoas. Em 2012 nós tivemos uma reintegração de posse que foi quase uma tragédia social em Ribeirão Preto, na comunidade da família, e uma reintegração de posse na Nazaré Paulista vai ser muito mais grave, né? Então é um problema sério, que inclusive a prefeitura tem que estar atenta. Não é possível, né, que haja uma reintegração de posse na Nazaré Paulista nas condições em que a Nazaré está. Eu particularmente eu acho que é até quase que impossível fazer uma integração de posse lá, porque o bairro que circunda o aeroporto, ele está todo tomado de comunidade já estabelecida, né? Sim. Na verdade, lá virou um bairro mesmo. Tem o bacana que mora lá, ele fala residencial Nazaré Paulista. Nazaré Paulista. E o pessoal construindo as suas casas bonitas, inclusive bem feitinhas, né? Casa bem assim, feita, comércio local, prestação de serviço, tudo lá dentro assim. E você conversa com as famílias, eles falam assim, a única coisa que a gente quer é ter o nosso endereço, pagar água, pagar luz, pagar nossas contas e viver com dignidade, com cidadania como todo mundo. Seria o caso, Paulo Honório, não sei se você concorda, de uma regularização fundiária urbana naquela região, né? Como aconteceu, por exemplo, o prefeito entregou os títulos de posse aqui no Monte Alegre e no Jardim Progresso, seria o caso de fazer a mesma coisa com a Nazaré Paulista. Só não acontece porque existe o projeto de internacionalização do Leite Lopes, que é um projeto mentiroso, não sai do papel há 20 anos. Se você quiser entender como que funciona o projeto do Leite Lopes, que não dá tempo de falar aqui, na nossa matéria escrita tem os links de entrevistas e de reportagens que a gente faz há mais de 6 anos na região do Jardim Aeroporto e que a gente conta tintim por tintim como funciona a mentira de mais de 20 anos de internacionalizar o Leite Lopes. Se não fosse isso, você fazia a regularização fundiária da Nazaré Paulista, projetos de desenvolvimento de economia solidária, e você transformava a Zona Norte num lugar de geração de emprego e renda para a população que precisa. Fica essa mentira, acontece isso. O prefeito tem uma grande oportunidade aqui de fazer história, assim como o pai dele, né? Na área da habitação. Ali está facinho de fazer uma regularização. Aliás, a própria população de lá, a Associação de Moradores de lá, está preparando um projeto urbanístico para fazer a regularização fundiária já com as casas do jeito que elas estão lá, já definido cada espaço e tal, e com a possibilidade, inclusive, assim, porque o prefeito ele pode desafetar a área, né? Ele pode desapropriar a área para interesse de habitação de interesse social. Está no Estatuto da Cidade, é um dos instrumentos. Porque o proprietário ele abandonou aquela área. Sim. Quando tinha lá uma comunidade que chamava Nelson Mandela, que teve a reintegração, os proprietários ficaram de fazer toda a urbanização daquela área, calçar, isso em 2013, né, você está falando, cercar, né? Dar uma infraestrutura que pudesse não ser acúmulo de detrito. E eles não fizeram nada, e as pessoas com necessidade começaram a entrar. Hoje está tomado. Realmente lá assim, a comunidade está fazendo um levantamento muito preciso de quantas unidades tem, quantas famílias moram lá. Isso deve sair daqui uma semana mais ou menos. E aí vai ter a real dimensão de que a gente está falando. É um negócio absurdo. Tem, na minha perspectiva ali, pelo menos umas 500 famílias morando naquele espaço. E todo organizado, cada um com o seu lote, cada um com a sua casa, quase 90%. Acho que eu estou para dizer para você que não tem nenhum barraco lá. Sim. Que não tem nenhum barraco lá, é tudo alvenaria. Muito bem feita, embora não acabada, mas está todo mundo se virando. Acho que é inadmissível uma reintegração de posse com o risco social que existe na Nazaré Paulista, com essa possibilidade de fazer regularização fundiária. E eu queria convidar as pessoas que querem se interessar por esse assunto, que é um assunto muito grave em Ribeirão Preto, que vá conhecer a Nazaré Paulista, vai ali na Rua Americana, ao lado do aeroporto, né? A Avenida Tomás Alberto Ottler, Rua Americana, ou a própria Rua Nazaré Paulista. Entre na comunidade, você vai ser muito bem recebido e se integre nessa luta por 60 mil pessoas, né, em Ribeirão Preto que não tem onde morar e essas 80 reintegrações de posse que a
a Defensoria já se preocupou na semana passada. Esse é um assunto que precisa de muita gente que se interesse por isso, né? Que você queira, inclusive, perder os preconceitos. Inclusive, assim, Ricardo, lá essa luta social. Na comunidade, muita gente tem participado da comunidade. Então tem, por exemplo, a universidade está indo lá direto. Então tem professores, tem pesquisadores estudando a comunidade. O pessoal acha impressionante como que é capaz, não, que as pessoas não vivem um pouco na realidade. Mas eu falo assim, pô, mas eu pensava que favela era diferente. O que é que lá não é favela, é uma comunidade. O pessoal está ocupando, está morando lá. Exatamente. Então, a pesquisadora, a urbanista Hermínia Maricato esteve lá. Então é um lugar onde está chamando a atenção da sociedade, tanto de Ribeirão Preto quanto do Brasil, pelo nível de enraizamento que tornou aquele bairro lá e também pelo grau de organização daquelas pessoas. E vai no sentido daquilo que a gente defende aqui no blog, Paulo Honório, que é a construção de uma cidade mais humana, mais democrática, voltada para os interesses do ser humano, menos voltada para os interesses capitalistas, onde a cidadania, a gente sempre fala isso aqui, onde a cidadania não precisa ser comprada com dinheiro, a cidadania é um direito de cada um de acesso à moradia, à cidade, ao transporte. É esse tipo de cidade que a gente defende aqui e que faz parte da luta social da Nazaré Paulista. Às vezes o morador da Nazaré Paulista nem tem conhecimento acadêmico sobre esse tipo de discussão, mas a vida dele ensina a defender um tipo de cidade que muitas vezes a gente, que acha que tem muita coisa, defende uma cidade excludente, e eles não, uma cidade mais coletiva e mais Mas só para você ter uma noção, como que a comunidade é integrada. Conversando lá com o pessoal da associação, algumas pessoas cogitam, lógico que é só um pensamento ainda, mas como tem muito comércio, prestação de serviço dentro da comunidade, eles trocam o serviço, tem lá uma conversa, por exemplo, podia fazer uma moeda local. Uma moeda social. Isso. Eles falaram isso essa semana. Olha aí. Então, para você ver que tem uma integração lá muito importante, muito bonita. Claro que é uma construção, né? Mas a comunidade lá está aberta realmente. O pessoal da associação tem levado cursos lá para a comunidade, tem feito melhorias na medida do possível. E o que eles querem mesmo é estar integrado na sociedade, estar integrado como cidadão de fato, né? E um abraço ao conjunto, nós temos bastante, né? Um conjunto de advogados populares jovens que tem atuado assim de maneira muito importante, não só na Nazaré Paulista, mas em todas as comunidades. Um abraço, eu não vou falar o nome de todo mundo porque a gente vai esquecer, mas é um conjunto aí de 10, 20 advogados populares jovens que estão atuando firmemente nessa luta. Parabéns a todos eles. Então, assim, a comunidade, as comunidades estão sendo cuidadas por agentes sociais de Ribeirão Preto. Então, qualquer tipo de ação que venha ser truculenta ou que desrespeite as famílias, ela tá sendo vista e está sendo, vamos dizer assim, cuidada por muita gente na cidade de Ribeirão Preto. Exatamente. Beleza. Para terminar, Ricardo, que também tem a ver com tudo isso, a questão do desemprego, principalmente na juventude. O desemprego está afetando todo mundo no Brasil. Ribeirão Preto, o desemprego é crescente, mas afeta dramaticamente a juventude entre 16 e 29 anos. Só um dado, esse período aí da idade, né, de juventude, na verdade, às vezes ele nem entrou no mercado de trabalho, às vezes não é nem desempregado. Na juventude, que pega entre 16 e 29 anos, a taxa de desemprego chega a 27%. Que é desemprego ou não entrou? Desemprego. Procura a vaga e não acha. Que é uma tragédia social. Do ponto de vista da juventude como um todo, você tem aqui, o IBGE diz o seguinte, entre a população que vai de 15 a 29 anos, que representa mais ou menos 30% da população, seja no Brasil, seja aqui em Ribeirão Preto, quais são os dados? 24% apenas estuda. E dentre esses jovens, a maioria é de classe média alta. Ou seja, que a família financia para que o jovem só estude. Então ele vai entrar no mercado de trabalho quando ele terminar a faculdade. 12% estuda e trabalha. 42% só trabalha, ou seja, está fora da educação formal. 88% desses jovens que só trabalham pertencem às classes populares. Então, quanto mais pobre, mais facilidade você tem de sair da escola e só trabalhar. E 22% é o chamado nem, Paulo Honório. Ele nem estuda e nem trabalha. Ele está fora da escola e fora do mercado de trabalho. Ou seja, para a juventude,
processo de crise que o Brasil está vivendo desde 2016, e principalmente um projeto de desindustrialização que o Brasil vive desde os anos 80, mas de maneira muito acelerada de 2016 para cá, ele arrebenta com tudo, porque se você tem um sistema educacional bom, ele está ligado ao desenvolvimento industrial. Empregos de melhor qualidade está relacionado ao desenvolvimento industrial. Quando você faz uma desindustrialização em massa, como está acontecendo no Brasil e em vários países periféricos do sistema capitalista atual, você destrói principalmente a juventude de camadas mais populares. É uma tragédia social que está aberta, e Ribeirão Preto sofre muito. Estamos falando de comunidade, se você pegar a juventude da comunidade, o que eles têm para fazer lá? Prestação de serviço lá, trabalhar de serviço de pedreiro. Exatamente. E o pessoal não tem dinheiro para investir com reforma nem nada, então a turma está meio paradona. Tá tudo parado. Então, precisava de uma política pública voltada para a juventude. Logicamente, Ribeirão Preto não é uma ilha, você precisa de desenvolvimento nacional para ajudar, mas não tem política para a juventude aqui na cidade. Por exemplo, políticas em tempo de crise, que são contracíclicas, por exemplo, um projeto que pudesse funcionar no contraturno escolar, que o jovem pudesse se matricular na escola e recebesse uma bolsa do governo, da prefeitura, para fazer um trabalho comunitário no contraturno. Você gera renda na comunidade, você insere o jovem e você faz um processo de apoio para a juventude num período de crise grave como nós estamos vivendo. Agora, quando você não tem incentivo nenhum, o poder público municipal, né, não tem, sabe aqueles 8 milhões de reais do puxadinho da Câmara, ou 5 milhões de reais agora da sinalização de placa que pode fazer de graça, você faz um projeto desse com o pé nas costas e você atende, por exemplo, a 100 comunidades de Ribeirão Preto, com projetos no contraturno atendendo a juventude. Já não seria uma melhoria? Claro. Mas isso é uma questão de visão política de quem está no governo, né? Obviamente que o prefeito Nogueira, até para a sua própria raiz e sempre o que ele defendeu na política e os seus apoiadores, eles estão muito mais voltados para defender o modelo neoliberal que está agora do que esse tipo de visão que a gente está colocando aqui, né? Teve a Cidade Limpa, uma ocasião que foi muito importante, né? Empregou muita gente e tornou a cidade um pouco mais agradável, né? Aí teve o Cidade Limpa e depois na prefeitura do Margione. Frente de trabalho. Né? Na prefeitura do Margione teve o Ribeirão trabalhando na frente. Tive a honra de participar daquele programa. Inclusive coordenei aquele programa em 2004, que atendeu 1.500 famílias de comunidades, e as famílias recebiam uma bolsa, recebiam uma cesta básica, que era por cartão, você ia no mercado e comprava, e tinha curso de formação no Senai e no Centro de Formação da Prefeitura. Ou seja, foi naquele momento, um momento também de crise no Brasil, em 2004, não tinha ainda acontecido o processo de geração de emprego, de melhoria que aconteceu de 2005 para frente, e o Poder Público Municipal fez aquela política para poder, inclusive, dar um apoio no momento de crise. Eu acho que a juventude de Ribeirão Preto precisa, em termos de apoio para a juventude, políticas para a juventude, Ribeirão Preto é um deserto. Muito bom. Bom, nós terminamos aqui os temas que a gente colocou em pauta. E para fechar, algum tema aí que a gente, do ponto de vista geral, nacional, semana passada a gente falou sobre a esperança. Sim. A esperança veio do norte, né? Sim. E a gente acredita nisso porque é um fato mesmo, né? Não é assim, tirou da onde? Não, é porque tem que ter esperança, né? Eu acho que eu não gosto de narrativa catastrofista e que não dá saídas, né? Eu acho que, inclusive, quando você é muito nesse sentido de tudo acabou, não tem mais jeito, as pessoas acabam até cansando da sua narrativa, né? Não, e uma narrativa de esperança sempre tem saída para as coisas. O medo paralisa, né? O medo paralisa. Agora, tem uma grande preocupação em nível nacional, para fechar isso aqui, que é a preocupação com a própria democracia. O decreto que foi assinado pelo Sérgio Moro, decreto que tem um número de 666, segundo quem acredita em religião, 666 é o número da besta, né? Do Apocalipse. Ele, de certa forma, ameaça uma coisa que é algo garantido mundialmente, que é a liberdade de imprensa. O que o Glenn Greenwald do Intercept está fazendo é exercendo a liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa que só é atacada em países autoritários e ditatoriais, como Arábia Saudita e coisas afins. Países democráticos respeitam a liberdade de imprensa e a informação pública ela é lidada de maneira natural na sociedade, numa democracia. Portanto, se alguma coisa acontecer com o Glenn Greenwald, do ponto de vista de atacar a liberdade de imprensa, vai ser um escândalo mundial e mais uma ferida grave no nosso processo democrático, que já está sendo ferida há muito tempo, né, Paulo Amor? Desde 2016, quando se afastou desse país uma presidente honesta sem crime. E a partir daí a gente só mandou ladeira abaixo.
Eu acho que a gente tem que resgatar os nossos valores democráticos e a partir daí a gente vai começar a subir a ladeira de novo para construir, para reconstruir esse país. A palavra é essa, reconstruir esse país. É isso aí. Queria ficar com esses 2 quadrinhos aqui, ó. Aí. Você... Pô, pelo amor de Deus, hein? Hã? Nunca se entregue, nasce sempre com as manhãs. E amar e mudar as coisas me interessam mais. A gente fala em Gonzaguinho e Belchior, fechamos. É isso aí. Hã? Então, beleza.